Olá! Bora desvendar um daqueles códigos de falha que podem dar um frio na barriga, o P05720-10. Olha, isso aqui não é um simples aviso, não. É um alerta super importante sobre a saúde do motor. Então, vamos juntos, seguindo o manual de serviço passo a passo, como se fôssemos detetives, para descobrir como diagnosticar e resolver esse mistério. Imagina a cena, está lá, na estrada, tudo tranquilo, e de repente acende aquela luz amarela no painel. Uma olhada rápida e está lá, código P0520-10. É exatamente aqui que a nossa investigação começa. O que será que o motor está tentando nos dizer com essa mensagem? Para a gente resolver esse quebra-cabeça, temos um plano de ataque bem definido. Primeiro, a gente vai traduzir o que esse código significa. Depois, vamos identificar os suspeitos, ou seja, os componentes do sistema. Daí para frente, a gente começa o diagnóstico, explora os caminhos possíveis para a solução e, finalmente, chega na resposta. Muito bem. Primeiro passo. Antes de pegar em qualquer ferramenta, é fundamental entender direitinho o que esse código quer dizer. Olha, o manual de serviço é bem direto ao ponto. O código P0520-10, que também é conhecido como o código piscado 18, tem uma causa bem específica. A pressão do óleo do motor está abaixo do limite de segurança. E pessoal, isso é sério. Não é um aviso para deixar para depois. A pressão do óleo é vital. Ela lubrifica e ajuda a resfriar as peças do motor. Sem ela, o risco de um dano grave é enorme. Pensa assim, isso é mais do que um alerta, é uma ação de proteção. O módulo de controle do motor, o famoso ECM, que é o cérebro do veículo, dispara esse código quando a pressão cai abaixo de 80 kPa. E aqui está o pulo do gato. O problema pode ser uma pressão baixa de verdade, o que é grave, ou pode ser um alarme falso, sabe? Causado por um defeito no sensor ou até na fiação. Agora que a gente já entendeu a mensagem, vamos conhecer os mensageiros, ou seja, os componentes que estão no centro de toda essa operação. Temos dois atores principais nessa história. De um lado, o sensor de pressão do óleo. Ele é tipo os olhos e ouvidos do motor, medindo essa pressão o tempo todo. Do outro lado, o ECM, o cérebro que recebe e interpreta os dados desse sensor. Eles são peças separadas, mas trabalham numa sintonia perfeita. E a comunicação entre eles é super precisa. O ECM manda uma alimentação constante de 5 volts para o sensor pelo pino 69. Em resposta, o sensor devolve o sinal da pressão pelo pino 82 e usa o pino 32 como retorno. É um diálogo elétrico constante e muito exato. Ok, a parte teórica já foi. Agora é hora de botar a mão na massa. Vamos começar o nosso diagnóstico seguindo o mapa que o manual de serviço nos dá para a gente encontrar a verdadeira causa do problema. E essa tabela aqui, essa é a nossa ferramenta mais importante. Ela é como um tradutor para esse diagnóstico, mostrando certinho a voltagem que o sensor deveria estar mandando para cada nível de pressão. A gente vai usar esses valores como a nossa referência absoluta. Com o nosso tradutor em mãos, chegamos à pergunta que define tudo. Com o sensor desconectado, a gente mede a resistência. Os valores batem com a nossa tabela de referência? A resposta para essa pergunta, um simples sim ou não, vai nos levar por dois caminhos de diagnóstico totalmente diferentes. É aqui que a nossa investigação se divide. O diagnóstico tem dois caminhos, dependendo da resposta que a gente teve. Vamos explorar os dois, começando pelo cenário em que o teste do sensor deu não. E aí, se a resposta for não, se as leituras do sensor estão completamente fora da tabela? Bom, aí a suspeita cai direto nele, no próprio sensor ou na conexão dele. O procedimento aqui é começar pelo mais simples, né? Primeiro, uma inspeção visual. Os pinos do conector estão tortos? Tem sujeira ou óleo atrapalhando o contato? Tá tudo bem encaixado? Se mesmo depois de limpar e verificar tudo o teste continuar dando errado, o veredito é claro, o sensor pifou e precisa ser trocado. Mas e se a resposta para aquela pergunta inicial for sim? Se o sensor está funcionando direitinho de acordo com a tabela, então ele está fazendo o trabalho dele. Isso quer dizer que o problema está em outro lugar, muito provavelmente no chicote, na fiação que liga o sensor ao ECM. Nesse cenário, a investigação fica mais detalhada. A gente apaga o código, mas se ele voltar, a suspeita é de circuito aberto. Basicamente, a gente está a procurar um fio partido ou uma conexão ruim em algum lugar entre o sensor e o ECM. O trabalho é testar a continuidade desses fios para ver se a ligação elétrica entre os pinos específicos está inteira. E aqui está o nosso primeiro teste decisivo para a fiação. Quando a gente mede a continuidade, o ideal é que a resistência seja bem baixa, menor que 10 ohms. Isso confirma que o fio está intacto. Se a resistência der alta, bingo, achamos o problema, um circuito aberto que precisa ser consertado. O manual também pede outro teste crucial.
Medir a resistência entre o pino de sinal e a massa do veículo. Aqui, a gente quer o oposto, um valor bem alto, maior que 100 kΩ. Isso mostra que o fio de sinal não está encostando onde não deve. Se o valor for baixo, a gente descobriu um curto-circuito, que também precisa ser corrigido. Estamos chegando na reta final da nossa investigação. Para esses problemas elétricos mais chatos, o último passo é garantir que o cérebro do sistema, o ECM, está recebendo a energia certinha para funcionar como deveria. Essa é a nossa lista de verificação final, focada na saúde do sistema elétrico. Primeiro, a gente checa se o ECM está com alimentação positiva e um aterramento estável. Depois, a gente volta para o básico, que é super importante. Os cabos da bateria estão bons, estão bem apertados e o alternador está carregando direito, os conectores principais estão limpos, sem corrosão. E é isso. Depois de seguir todo esse processo de forma metódica, a solução final vai ser uma dessas. Seja consertar um fio, limpar um conector, trocar o sensor ou resolver um problema de alimentação. O importante é que o método de diagnóstico nos guiou direto para a causa do problema. E com isso, a gente chega ao fim. A falha foi resolvida. Mas, além do conserto, o que esse processo todo nos ensina? Ele revela como um simples sensor, alguns fios e um módulo de controle trabalham juntos como um sistema inteligente de autoproteção. É um lembrete da dança eletrônica complexa que mantém os motores de hoje em dia seguros e eficientes. Fascinante, não é?